Seja com todos, amém? Vamos pegar a palavra de Deus. Nós vamos fazer aqui hoje, vamos começar hoje, na verdade, uma chamada série de mensagens que é uma ideia, o porquê que tal autor, ele escreveu tal coisa e para quem que ele escreveu. Então, o que a gente vai fazer com essa série de mensagens? Na verdade, o que é uma série de mensagens? É como se nós estivéssemos agora, você tem uma ideia, na igreja, e chegasse a carta do apóstolo Paulo. O que eles faziam quando chegava aquela carta? Eles simplesmente pegavam aquela carta e liam para toda a congregação entender. Então, o líder da igreja que lia a carta de Paulo, por exemplo, ele não colocava, ou no meu entender, Paulo está dizendo isso. Não. Eles simplesmente liam o que Paulo estava dizendo e toda a congregação entendia. A gente chama isso de uma pregação expositiva. É quando o conteúdo da carta ele é exposto. E a gente vai fazer a exposição hoje da carta de Tiago. Ficou na minha responsabilidade fazer do capítulo 1. Então, o capítulo 1 inteiro de Tiago eu vou expor aqui hoje. Claro que eu não vou expor versículo por versículo, senão ficaríamos aqui até 5 horas da tarde, não iríamos terminar, mas esse capítulo é dividido em 6 partes. Então eu vou pegar um pouquinho de cada parte que eu acredito ser o mais interessante para nós, tá bom? Então eu quero que você abra em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura no versículo 1 também. Por enquanto, apenas o versículo 1. Provavelmente nós vamos ter uma diferença de tradução aí. Estou lendo uma versão mais atualizada, até para facilitar o nosso entendimento sobre o assunto. Mas o significado é o mesmo, tá? Tiago, capítulo de número 1, versículo 1. O texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Amém? Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. É a primeira oportunidade que o Senhor nos dá nesse ano novo de estarmos reunidos aqui em teu nome. E nós te glorificamos por isso, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a cada dia, a cada mês, a cada ano que nós estamos aqui, é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de honrar e glorificar o teu santo nome. E o Senhor nos permitiu estar aqui hoje, não só para passar a nossa manhã ou para nos ver, e isso faz parte, mas para te honrar e te glorificar. Mas o nosso coração tem sede e deseja te conhecer cada vez mais. Queremos ouvir a tua voz, queremos entender a tua palavra, queremos andar nos seus caminhos e queremos viver a tua vontade. Então abra o nosso entendimento nesse dia. Meu Deus, elucida a nossa mente com a tua verdade e com a tua palavra. Senhor, que todo embaraço, que tudo aquilo que se opõe contra a pregação da tua palavra, meu Deus, que seja paralisado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, bem sabemos que o inimigo está em nosso derredor, mas nós resistimos firmes na fé e na oração para que o teu nome seja glorificado. Fale com cada pessoa que aqui está. Meu Deus, que o nosso coração se mova no poder do teu Espírito Santo. Meu Deus, que a tua palavra nos dê entendimento como está escrito aqui e salve a nossa alma. E que no final de tudo o seu nome seja glorificado e que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Por favor, pode sentar, por gentileza. Se você sentir a vontade, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, vamos lá. O Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, eles falam sobre alguns Tiagos. Não é apenas um Tiago que o Novo Testamento fala. Ele fala do Tiago, filho de Alfeu, ele fala do Tiago, que é irmão de João. E num futuro,
ele vai falar do Tiago, que se converteu após a ressurreição do Senhor Jesus, que era filho de Maria com José, que a Bíblia chama de meio-irmão de Jesus. E, coincidentemente ou não, a carta de Tiago não é nem do apóstolo, nem do filho do Alfeu, mas do meio-irmão de Jesus, que se tornou o líder da igreja em Jerusalém naquela época. E por que Tiago escreveu essa carta? Porque conforme os judeus iam se convertendo, eles estavam começando, obviamente, a deixar todas as práticas do judaísmo. Logo, eles já não estavam mais guardando o sábado, eles não estavam mais oferecendo sacrifícios, eles já não entendiam ser tão necessário e importante comparecer ao templo para aqueles rituais, eles já estavam evitando nos seus filhos a circuncisão. E o que isso trouxe para esses irmãos que estavam se convertendo? Eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a perder casas, começaram a ser torturados, começaram a ser apedrejados, e alguns já começaram a ser mortos. É só você pegar Atos dos Apóstolos ali, você vai ver Estevão sendo apedrejado e morrendo, você vai perceber que Tiago, o irmão de João, ele foi morto ao fio da espada. O que significa morto ao fio da espada? Ele teve a cabeça cortada em praça pública, e esses judeus começaram então a fugir. Eles começaram a sair de Jerusalém, eles começaram a sair da Judéia, eles começaram a sair dos termos de Israel para salvar a própria vida. Mas a partir do momento que eles saem daquelas regiões que eram as suas regiões nativas, eles começam a se perguntar: acreditamos que o Jesus crucificado é o Messias, acreditamos que ele morreu pelos nossos pecados, cremos que ele ressuscitou, tivemos experiência com o Espírito Santo, só que agora nós estamos longe de tudo e longe de todos. Como é que a gente vai continuar seguir a fé, seguir a vida, se não tem ninguém aqui que possa nos instruir, que possa nos motivar, que possa nos ajudar a continuar essa caminhada? Então, a partir desse momento, Tiago, ele escreve a carta, por isso que eu li só o versículo 1, que ele deixa muito claro as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, essa carta ele não mandou para uma igreja, ele mandou para alguém, e esse alguém saiu pelo Império Romano, lendo essa carta para todos os judeus que haviam se convertido, e por isso eles estavam fora de Jerusalém. E qual é o intuito dessa carta? Qual que era o motivo dessa carta? Esses homens, por terem entregue a vida para Jesus, estarem vivendo com Cristo, eles não estavam sabendo lidar com aquilo que nós também não sabemos lidar. Eles começaram a viver coisas que, até mesmo sendo judeus, eles não tinham vivido ainda, que era, de fato, ser perseguido por uma causa. Ser perseguido por uma questão simples e religiosa, uma questão de fé. E eu digo que nós não vivemos ainda, porque é verdade, graças a Deus, nós não sabemos o que de fato é uma perseguição religiosa, uma perseguição cristã. Porém, nós sabemos o que é viver aflições e problemas, e colocamos isso nas mãos do Senhor. Então, Tiago, ele escreve essa carta com alguns focos que eu quero que você entenda. Primeiro, Tiago queria levar aqueles irmãos a algo chamado maturidade. Eles precisavam de maturidade. Estamos falando de homens que eram adultos, religiosos, mas que não tinham um verdadeiro amadurecimento na fé. Segundo, Tiago queria mostrar para eles que, ainda que eles estivessem enfrentando provações e tentações, você vai entender porque eu falei provação e tentação, Tiago vai dizer para eles que eles deveriam perseverar sobre essas coisas. E Tiago também vai dizê-los que vocês precisam não apenas ouvir o que a palavra de Deus diz, vocês precisam praticar o que a palavra de Deus está dizendo. Então, o capítulo 1 de Tiago, num resumo total, está falando sobre maturidade cristã ou maturidade espiritual, está falando sobre perseverar em meio a tentações e provações,
E terceiro, está falando sobre a importância de não somente ouvir, mas também de praticar a palavra de Deus. Amém? Então aqui eu estou te mostrando quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Então Tiago, a carta de Tiago, eu diria que é basicamente o manual prático de todo cristão. Todo cristão tinha que ler Tiago. Tiago, ele não conta fábula, Tiago, ele não conta história, Tiago, ele não traz ilustração. Tiago, ele está dizendo o seguinte: você agora se converteu, você agora é crente, então agora você tem que viver assim, assim e assim. Isso é o que você tem que fazer. Então, se eu hoje, pensando, a gente vai amadurecendo na vida e na fé, quando alguém me perguntava assim: pastor, qual que é o primeiro livro da Bíblia que eu devo ler? Eu sempre pensei, João. Batata, porque João, ele fala sobre a pessoa de Jesus e vai dar uma ideia da obra redentora. Se alguém me pergunta hoje, me converti, qual que é o livro que eu tenho que ler? Leia a carta de Tiago. Por quê? Porque é o manual do que você tem que fazer. E a vida funciona assim: primeiro você faz, e depois você começa a entender por que você está fazendo aquilo ali. Então os judeus se converteram, se dispersaram, não sabiam o que fazer, e Tiago diz: vocês precisam viver dessa forma. Dito tudo isso, eu quero que você venha para o versículo 2. Aqui está o conteúdo da carta. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim, gente: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Talvez em alguma Bíblia está escrito tentação aí, mas o contexto é provação. Versículo 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, em qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos dividir a primeira parte da carta, do capítulo 1. Então, eu diria para você como atravessar as provações. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho. Toda pessoa firme com Jesus, ela vai ser provada. Não adianta a gente querer fugir de uma coisa que está escrito e declarado. E quem é que vai provar essa pessoa? O próprio Deus. Por que Deus vai provar alguém? Porque não existe amadurecimento para uma pessoa que não passa por situações de provação. A gente vive numa era, eu sou da década de 80, e a gente brinca, nós que somos já um pouquinho mais velhos, que as próximas gerações não terão a força que a gente tem. Não terão. Por que elas não terão? Porque elas não receberam a educação que a gente recebeu. Quem tem mais de 30 anos aí? Levanta a mão. Olha só, apanhou ou não? Quando era criança? 30 a mais apanhou bastante. 30 a mais ficou de castigo. 30 a mais teve que correr atrás para comprar suas próprias coisas. 30 a mais tinha que trabalhar cedo, carregava bloco, fazia não sei o que no mercado. Os nossos filhos não precisam fazer isso. A gente quase nem bate neles. Porque eles não precisam. Só que automaticamente, não é que eles não precisam, é porque a gente pensa, apanhei tanto, e olha que eu nem apanhei tanto. Só que a gente tem um outro tipo de educação a dar a eles, aonde, se eles caem, tadinho do nosso filho, ele caiu, como se criança não pudesse cair. Então nós estamos formando seres humanos frágeis, que quando ele tiver com 30, que é a tua idade, que é a minha idade, quando ele tiver algum problema, ele vai correr para você, porque ele vai continuar correndo atrás de alguém que vai o proteger. Só que você sabe que a vida a gente vai cair bastante. E a gente vai caindo, não é só para se machucar, é para entender aonde caiu e evitar a queda.
E quanto mais a gente cai, mais forte o nosso corpo vai ficando e mais resistente nós vamos nos tornando. E quanto mais proteção ou livrar de provação os nossos filhos, nós estamos deixando eles mais frágeis, ou seja, eles terão mais dificuldade com a vida. Você já viu como que é essa geração de 20, 22 anos numa empresa hoje? Eles não conseguem ser chamados a atenção. Eles não conseguem. Eles fazem, eles erram, a liderança vai chamar a atenção deles, é capaz deles pegarem as coisas e irem embora. Por quê? Porque eles não estão acostumados com a vida. Eles não são resistentes à vida. Você já percebeu como é a escola? Eu perguntei dos 30 a mais, você vai entender onde eu quero chegar. Os 40, talvez os 50 a mais, eles até tomavam palmatória na escola antigamente. Eu, quando estudava, eu tinha medo do meu professor, tinha medo. Eu não respondia, professor, porque eu tinha medo. Porque a história que eu ouvia da minha mãe era, eles colocavam a gente para ajoelhar no milho. E eles faziam isso mesmo, não estou dizendo que é certo, tá? Eles batiam na mão da criança. Os nossos professores, na minha idade, colocavam a gente no lugar. Hoje em dia, um professor fala alto, é capaz dele apanhar do próprio aluno. Por quê? Porque o aluno não é repreendido dentro de casa, então ele não suporta enfrentar aflição e dificuldade. A vida cristã, gente, é isso. A gente tem o Senhor como nosso pastor, a gente tem o Senhor como nosso protetor, a gente tem o Senhor como nosso guarda, a gente tem o Senhor como nosso pai. Só que ele não é um pai super protetor, ele é um pai que protege e que livra, mas todas as coisas que vão cooperar para o bem, ele vai permitir que aconteça, inclusive as provações da vida. E a gente passa por provação, por qual motivo? Para que em nós seja produzido a perseverança. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. E quem é que aprende a perseverar? É aquele que é exposto. É aquele que aprende a ter força. É aquele que aprende a ter resistência. Então, quando eu e você, Tiago dizendo para eles, irmãos, não fiquem tristes porque vocês estão sendo provados. Não fiquem tristes porque você está passando por dificuldades, por aflições. Não fiquem tristes porque vocês estão tendo que ir embora daqui, porque senão vão matar vocês. Mas cada vez que vocês entrarem em provações, que seja motivo de grande alegria, porque essa perseguição está gerando em vocês perseverança, e essa perseverança está aperfeiçoando vocês para a glória de Deus. Mas isso é o quê? Isso é maturidade. A gente não quer passar problema. A gente não quer enfrentar dificuldade. Toda dificuldade é um pranto, é um choro, é uma guerra entre nós. Eu não mereço isso. Por que Deus me permite passar por isso? Porque é só comigo, porque nós achamos que é só conosco. Porque só no meu trabalho, pastor. Porque só na minha vida, vamos separar as coisas. Existem questões que Deus permite, existem questões que são provações, e existem coisas que nós causamos, amém? Eu estou falando sobre provação. Estou falando sobre Deus te provar, Deus permitir a prova, como foi com Jó. Deus permitiu sem motivo algum, aparente. Aparente. Só que não existe gente forte que não passe por dificuldade, amado. A gente fala muito de força, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que aguentar, mas se não aprender a passar por dificuldade, não consegue ser forte. Na vida, na igreja, e principalmente quando falamos de evangelho, nós não nos tornaremos resistentes ao inimigo, se não conseguirmos suportar as aflições que nós vivemos e passamos. Mas por que isso acontece, gente? Porque nós recebemos das pessoas, não é nem o caso aqui, mas hoje em dia nós recebemos um evangelho que
é basicamente um conto de fadas, aonde nos é apresentado o seguinte: a sua vida está difícil, seja lá qual for o teu problema, isso aqui não é provação, isso é vida real, na vida real tem problema, mas aí você entrega a tua vida para Jesus, e aí quando você entregar a tua vida para Jesus, os seus problemas serão resolvidos, e a gente entra nesse evangelho de solução de problemas, e aí quando começam a aparecer as primeiras aflições, a gente começa a questionar: mas não foi isso que eu ouvi, mas não foi isso que eu aprendi, mas não foi esse Jesus que eu recebi. Eu estava no trabalho esses tempos atrás, acho que já tem mais ou menos um mês, e uma moça, acho que ela tem 21 anos, e eu digo para você, essa geração, ela está não somente exigente, mas ela também está inteligente. E a gente estava falando um pouco sobre fé, e ela falou assim: olha, eu não acredito em Deus. Com 21 anos, ela não tem nem noção da vida ainda, mas na convicção dela, ela não crê em Deus. Ela falou assim: porque Jesus é a coisa mais fácil de ser vendida. Porque você pega um monte de gente, aspas, tá? Ela usou esse termo aqui, doente, você apresenta a ela uma solução, ela não vai nem te questionar e ela vai aceitar. E se você parar para pensar, ela não está equivocada. Só que aí é que entra o detalhe. Eu falei assim: vamos colocar uma vírgula aqui. Era um horário de almoço, a gente estava conversando, eu falei assim: a grande questão é que Jesus tem sido oferecido. Porque o da Bíblia, ele não é barato. E não é fácil de se entregar para ele. Porque ele não promete solucionar os seus problemas. Ele não garante que você vai vencer tudo. Ele te diz que você vai passar aflição. E é muito provável que ele te coloque na aflição. Aí ela respondeu: mas esse aí ninguém quer. Eu falei: porque esse é o verdadeiro. E esse é o grande problema. É quando nós nos deparamos com o Cristo verdadeiro. Esse é o grande problema. A gente encontra... a gente estava conversando em casa e meu filho falou isso: nossa, pai, na minha cabeça Deus era mau. No sentido de, é sério, Deus não dá risada. Porque ele está sentado no trono. E se alguém fizer alguma coisa, Deus está ali para julgar. Eu falei: é porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem passar um Jesus tão bonzinho, elas mostram um Deus mau. É um erro teológico muito grande, porque Jesus e Deus é um só. E aí a gente passa um Jesus que é assim: ó, você vem todo arrebentado, Jesus vai te proteger até mesmo de Deus. Aí quando você se depara com Jesus dizendo para você, como ele falou para Saulo, você vai aprender e entender o que é padecer pelo meu nome. Aí eu, opa, peraí, não, mas eu só queria que ele resolvesse o problema do meu casamento. Eu só queria que ele curasse essa dor que eu tenho há anos. Não, mas eu só queria que ele me abrisse uma porta de emprego, agora ele está dizendo que eu vou padecer por causa dele. Aí entra o choque. O Jesus que as pessoas conhecem e o Jesus que é o Jesus da vida real. O leão da tribo de Judá. Aquele que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. A gente imagina um Jesus quase implorando: meu filho, me segue. A gente consegue visualizar de uma forma mental, é claro, Jesus de joelho dizendo: filho, volta para minha casa. Filho, não sai. É como se Jesus falasse: pelo amor de Deus, filho, não sai. Só que o Jesus está dizendo: você quer vir comigo? Você quer vir comigo? Ah, eu quero. Então você vem, mas ó, tem um detalhe: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Mas Senhor, eu quero deixar a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Porque se você amar a vida mais do que a mim, não tem como a gente andar junto. Se você amar pai e mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque todo aquele que perder a sua vida vai achar, mas aquele que encontrar vai perder. Aí quando você se depara com isso, que é esse povo se deparando agora, opa, para onde eu vou? Persevera. O que eu faço? Continua. A caminhada continua.
Tem um texto em Marcos, eu não vou lembrar agora, gente, mas eu vou dizer o que está escrito lá. A Bíblia fala que a porta ela é estreita. Todo mundo conhece o texto aqui. Só que a gente nunca reparou no que está escrito no contexto ali. Ele fala assim, ó, que larga é a porta da perdição e estreita é a porta que salva. E não são todos que conseguem entrar por ela. Só que o detalhe é que o texto está dizendo de uma porta, de um caminho e de um final. Porta, entrada. Caminho, final. Quando eu entro em Cristo, e Ele mesmo falou em João, eu sou a porta. Quando eu entro em Jesus, gente, não acabou. Começou. Agora eu vou para o caminho. E é aqui que o pessoal não entende. O caminho é aqui, ó. Entrei, agora eu tenho um caminho. E como é esse caminho? Jesus falou diversas vezes, talvez vai chocar, mas é verdade. O Senhor falou diversas vezes, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim, em algumas situações, vai ter pai contra filho, filho contra pai. E quando essas coisas começam a acontecer, quando você converte, escuta isso em nome de Jesus, quando você converte de verdade, e aí o teu marido te persegue por causa da tua fé, você não sabe o que fazer. Quando ele começar a te falar, nossa, quer dar lição de moral, não posso mais nada, não posso isso, não posso aquilo, você não sabe o que fazer. Porque você veio na promessa que ele ia ser transformado. Quando a tua esposa começa a pegar no teu pé, nossa, não sai mais da igreja, hein? Tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Você não sabe o que fazer. Por quê? Porque você ouviu dizer que ia ser uma paz. Só que, irmão, a casa não é arrumada sem uma bagunça, meu irmão. Você não conserta um vaso sem quebrar. Você não consegue amadurecer sem passar por situações que vai amadurecer a tua fé. Então, o Tiago está apresentando para esses homens o seguinte: esse aqui é o Jesus real. Vocês entraram pela porta, agora vocês estão no caminho. E estreito é o caminho, mas vai levar vocês à salvação. Vai levar vocês à vida eterna. Só que nós, como irmãos, como cristãos, nós não estamos prontos para lidar com isso. Por quê? Porque nos faltam duas coisas, irmãos. Quais coisas, pastor Wesley? Primeiro, a maturidade. Segundo, sabedoria. Nós não temos sabedoria para lidar com situações. E qualquer situação que nós enfrentamos, nós explodimos. Sabe, irmão, eu não sou de espiritualizar as coisas, não. Eu entendo o espiritual, mas eu não espiritualizo tudo. Mas eu já vi muito caso assim, ó. Experiência mesmo de ministério de vida e de falar com pessoas sobre isso. Uma das coisas mais comuns que a gente vê na igreja, no dia a dia, pastoreando, ali sempre, é o seguinte. Você pode reparar até na nossa própria igreja, aí cada um com seus motivos, mas entenda o que eu vou te falar. Sempre de 60% a 70% dos membros da igreja são mulheres. Sempre. Isso é estatístico e isso é provado. Por algumas questões simples, a mulher é mais sensível. Ela tem mais facilidade de ouvir. Dificilmente você faz uma visita numa casa onde a mulher não vai ficar ouvindo o pastor. Sempre é o homem que não quer ouvir. Isso é estatística. Isso é programado. Geralmente dessas 70%, 60% das mulheres, elas têm em comum o mesmo problema. Sabe qual que é? Casamento. É incomum. Porque elas estão ali, e não estou dizendo que está errado, para que Deus abençoe os seus casamentos. Você vai continuando a pesquisa? Qual é o grande problema do casamento dessas mulheres? Você vai encontrar todos os tipos, mas a maior parte é vício. É algum vício. Ou é bebida, ou são drogas. Você vai encontrar traições, você vai encontrar violência,
e eu sou o primeiro a dizer, não me chame para visitar se você apanha, porque se eu for visitar você e você apanhar, eu vou levar a polícia junto comigo. Mulher que apanha não é caso de pastor, é caso de polícia. É um ponto que eu tenho isso na minha vida. Mas o grande problema é esse. Aí o que acontece? Aí a mulher vem na igreja na fé e ela tem que ir mesmo. Eu vou orar pelo meu marido, Deus vai libertar ele desse vício, ele vai sair dessa bebida, ele vai sair da droga. E, de verdade, eu acho que a fé tem que ser exatamente essa mesmo. Aí a mulher vem na igreja, ela ora, ela busca, você percebe que o próprio pastor mais faz sempre oração pela família aqui, igrejas fazem e está tudo certo. Só que aí o que pode acontecer e o que acontece muitas vezes? A mesma mulher que veio à igreja, ela orou, ela disse, eu creio que Deus vai libertar, eu oro para Deus libertar. Só que quando ela volta para casa, como é que está o marido? Geralmente ele está bêbado. Ou ele não está em casa e ela sabe que ele vai chegar bêbado. E aqui está a vírgula. A reação dessa mulher é determinante para a maturidade e sabedoria que ela tem ou não. Porque assim que ela entra em casa, que ela sente aquele cheiro de álcool, ela já começa a gritar e xingar. Assim que ele entra, ela começa a xingar ele. Pastor, o que faltou aqui? Faltou fé? Não. Faltou sabedoria. Como que eu vou lidar numa situação que eu posso estar sendo provado? Eu já orei. Está nas mãos de Deus. Entenda que eu estou dando só como exemplo, tá bom? O que eu faço agora, pastora? A Bíblia fala que a mulher sabe edificar a casa. Então, isso é para qualquer área da vida, é com filho. Às vezes o homem não está sabendo lidar com o filho. Eu já falei para ele não ir, ele foi. Quando ele chegar, eu vou arrebentar com ele. O que faltou para esse pai? Sabedoria. Então, o que Tiago vai dizer em meia aprovação? E se algum de vocês tem falta, peça para Deus. Porque Deus, ele vai dar sabedoria com alegria. Deus tem prazer em nos dar sabedoria. Quando nós começamos a entrar nas provações, vamos entendendo, tenho que perseverar, tenho que continuar, não posso desistir, mas eu não sei o que fazer, o que eu faço agora, meu Deus? Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu lido com meu marido? Como é que eu lido com a minha esposa? Como é que eu lido com meu filho? Senhor, como é que eu lido no meu trabalho? E com alegria Deus vai lhe dar sabedoria. Esse é o grande problema, a gente não quer amadurecer, a gente quer solução. Nós não queremos entender como resolver problema, nós queremos resolver problema. Eu falo para minha esposa o seguinte, falo assim, amor, sabe por que a gente acaba tendo sorte no trabalho que a gente faz? Porque a gente entendeu uma coisa que pouca gente entendeu. Amado, você sabe o que dá dinheiro no Brasil? De verdade? É quem sabe solucionar problema. Quem soluciona problema ganha dinheiro. Ponto. Não é quem explica, é quem soluciona. Ah, tá, você me explicou, mas como é que eu resolvo? Ah, não sei. Resolva problema. E sabe por que ganha dinheiro no Brasil, quem resolve problema? Porque as pessoas não querem resolver problema. Elas querem alguém que, no nosso caso, queremos que Deus resolva para nós. Então, para que pedir sabedoria para lidar com uma situação se Deus pode fazer todas as coisas? Deus não pode resolver, pastor? Pode. Tem situações que Deus resolve e tem situações que Deus só está usando para trabalhar em você. Talvez, olha, você crê que Deus fala através da gente ainda? Então escuta isso, talvez o grande problema da tua casa não é teu marido. Talvez é você. Talvez não é a tua esposa, talvez é você. Talvez não é teu filho, é você. Talvez você está causando esse turbilhão todo. Por quê? Porque você não quer parar e pedir a Deus sabedoria de como lidar com aquilo. Talvez Deus está usando o seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe para transformar você. É que a gente quer empurrar no outro, a culpa é dele, porque se ele não fosse assim, por que ele é assim? Ele está assim por quê?
Paulo falou aos romanos que nós devemos nos alegrar não somente nas coisas boas, mas também nas tribulações, porque as tribulações geram em nós perseverança, a perseverança gera em nós esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo, ou seja, toda dificuldade está gerando em você aquilo que é necessário para mudar não somente quem está à sua volta, mas para mudar o que está dentro de você. Mas nós não queremos ser mudados. Por quê, pastor? Porque nós achamos que o problema é sempre no outro. Você lembra da história da mulher samaritana? 5 maridos. O 6º não era dela. De quem que era o problema? De quem que era o problema? Nenhum homem aguenta aquela mulher, cara. Você consegue entender onde eu quero chegar? Às vezes nos falta sabedoria de saber lidar com a situação, de saber lidar com os filhos, de saber lidar no casamento, de saber lidar na igreja, em convivência com as pessoas, em saber lidar no trabalho, em saber lidar com as pessoas, em saber lidar conosco. Porque nós somos provados externamente, mas nós também somos provados interiormente. E quando é que acontece isso? Volta para a Bíblia aí comigo, por gentileza. Irmão, vocês estão entendendo? Versículo 9, vamos para a segunda parte. O texto diz assim: contudo, o irmão de condição humilde, uma tradução mais atualizada é o irmão pobre, de forma literal, tá? Deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai, então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico também definhará em meio aos seus muitos compromissos. Pastor, o que isso tem a ver com toda a aprovação que a gente está dizendo? Vamos continuar na sequência aqui. Primeiro, somos provados para ter perseverança. Essa perseverança nos aperfeiçoa. Não sei o que fazer durante a aprovação. Peça a Deus sabedoria, que Deus ele vai dar sabedoria com alegria para você lidar com a situação. Quando você entende essas coisas, chegamos no outro ponto. Por que Tiago falou sobre pobreza e riqueza para esses homens aqui? Porque muitos desses homens fugiram, eram ricos e ficaram pobres. Alguns continuaram com as suas riquezas. E você sabe que no mundo que a gente vive, não somente hoje, mas no mundo que a gente vive, você não é medido por aquilo que você é. Você é medido por aquilo que você tem, isso é um fato. Se você tem dinheiro, você é respeitado. Se você não tem, você não é. E eu não estou dizendo que é correto, estou dizendo que a vida real é como ela é. Então esses homens começaram a se sentir mal, por quê? Porque muitos perderam o seu dinheiro. No sentido, Deus arrancou tudo de mim. Aí Tiago vai dizer para eles, vocês que estão pobres hoje, orgulhem-se na dignidade de vocês. Porque vocês não são o que vocês possuem, vocês são o que Deus fez em vocês. E eu vou ler isso daqui a pouco para você. E você que ainda tem dinheiro, não se sinta maior ou melhor do que aquele que não tem. Porque o dinheiro que você tem, ele vai passar como a erva do campo também passa. Aonde nós chegamos aqui? Que podemos ser provados, e o povo brasileiro sempre é provado nisso aqui. Oh meu Deus! Na parte financeira. Tiago vai falar depois, a gente vai ler mais capítulos. Tiago ele vai dizer para a igreja, não trate os ricos melhor que você trate os pobres, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você já percebeu como que a gente tende a tratar alguém que nós entendemos que tem um pouco mais de dinheiro? Nós queremos mudar até mesmo o jeito que nós falamos com aquela pessoa, só porque ela tem um pouco mais de dinheiro do que as outras pessoas, porque nós, infelizmente, julgamos as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas possuem. Só que o problema pior desse é que nós nos julgamos também. Quando você, pessoalmente, tem dinheiro, você se sente melhor do que quando você não tem. Pode reparar, você anda diferente, seu sorriso é diferente. Repare nisso. Quando você entende, eu estou com dinheiro no bolso, tenho dinheiro na conta, posso comprar alguma coisa, o seu peito estufa naturalmente, você nem percebe.
Porque o dinheiro, ele nos dá uma sensação de poder. A mesma forma é quando você não tem dinheiro, em vez do seu peito estufar, o seu ombro baixa. Seu ombro baixa, você começa a andar igual Chaves na vila, sabe? Porque você está se sentindo sem poder, porque se você não tem dinheiro. Porque nós nos medimos por aquilo que nós possuímos. Mas Tiago está dizendo, irmão, quando você for provado na sua vida financeira, a sua dignidade é o que vale, não é o que você tem. Consegue entender isso? Não se sinta mal por não ter, e não se sinta melhor porque tem. Porque tudo passa. Todos nós passamos. Dinheiro passa. Entende isso? Isso é muito forte. E é duro falar principalmente isso hoje em dia dentro da própria igreja. Mais do que nunca, talvez, pelo menos do tempo que eu estou nela, mais do que nunca as pessoas são medidas na igreja por aquilo que elas possuem, mais do que nunca. Mais do que nunca. A pessoa mostrar que tem alguma coisa, ela é tratada diferente. Ela recebe cargos que não deveria ter porque ela tem uma condição de vida financeira que outras pessoas não têm. Durante muito tempo eu observei isso e eu vejo até hoje. Quando tem alguém na igreja que tem uma boa condição de vida, pessoas ricas ou não, mas que o pastor daquela igreja entende, essa pessoa ela tem um dízimo bom no julgar dele. Aí essa pessoa, como qualquer ser humano, ela vai passar por momentos que ela esfria. Ela começa a ir menos na igreja. Isso é normal. Aí o pastor começa a pensar, o irmão vai sair da igreja. O que eu vou fazer para esse irmão não sair da igreja? Vou visitar ele. Geralmente tem pastor que só visita quem é rico mesmo. Aí o irmão continua meio frio ainda. Porque o problema é normal. Todos nós passamos por isso. Aí o irmão fala, o irmão não está vindo, o irmão, já sei. Eu vou honrar o irmão. Eu vou honrar esse irmão. Como é que eu vou honrar esse irmão? Vou dar para ele um cargo. Aí o irmão que está frio, não é nem na fé, ele recebe um cargo, ele vai entender que Deus o honrou na hora mais difícil dele. E aqui você tem um monte de pastor que não devia ser, um monte de diácono que não devia ser, porque ele recebeu um cargo não porque ele é vocacionado por Deus, mas porque ele tem uma condição tão boa que ele não pode sair da igreja. É só você observar quando sai um pobre e quando sai um rico da igreja, como que o pastor reage. Observa isso. Porque infelizmente as pessoas são medidas por aquilo que elas têm. Mas Deus está dizendo na sua palavra, se orgulhe na sua dignidade no Senhor. Ou seja, se tem dinheiro, não se corrompa. Se não tem, não se corrompa por causa de dinheiro. Para Deus não importa o que você tem. Para Deus não importa se você anda a pé ou se você anda numa BMW ou num carro importado. Para Deus o que importa é o teu coração quebrantado e contrito diante dele. Se você puder prosperar, que você prospere. Mas a nossa vida e a nossa fé não é medida por isso, ou não deveria ser medida por isso. Então, se em algum momento você estiver passando por problemas financeiros, não diga, Deus me abandonou porque eu estou sem dinheiro, porque não é verdade. Esse povo aqui estava passando fome, esse povo aqui estava morrendo. Se você ler a carta aos Hebreus, que é contemporâneo de Tiago aqui, ele vai chegar a dizer, vocês precisam continuar firmes, porque a casa de vocês foi tirada de vocês. Esse povo estava perdendo casa por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Graças a Deus nós não estamos assim. Mas ainda que estivéssemos assim, que nós venhamos entender quem nós somos no Senhor e não aquilo que nós temos. Deus não olha a tua conta bancária, gente. Deus só olha para o teu coração. Amém? Amém? Passado a parte material, a gente vem para o versículo 12. Aqui eu quero uma atenção sua, legal, para a gente gastar um tempo aqui e vamos para a parte final. Feliz é a pessoa que persevera na aprovação. Você percebe que o texto volta na aprovação lá do versículo 2. Ó. Porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida,
que Deus prometeu aos que o amam. Agora o versículo 13 é um ponto de atenção. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O texto parece contradição, mas não é. Aqui nós estamos vendo duas palavras que são próximas, mas ao mesmo tempo são diferentes no seu significado. Primeiro, quando ele diz feliz a pessoa que persevera na provação, ele está falando sobre aquela pessoa que é provada por Deus, como Jó foi, por exemplo. Quando ele vai dizer entretanto, quando você vê porém, entretanto, mas, ele está mudando o assunto. Entretanto, ninguém ao ser tentado, aqui é outra palavra. Aqui vem a palavra tentação, de queda, pecado. Entretanto, quando alguém é tentado, não diga, de Deus eu sou, isso é muito forte, de Deus eu sou tentado. Por quê? Porque as pessoas são tentadas no sentido pecado, e elas entendem que estão sendo provadas. Mas você percebeu que a provação que Deus permite é uma coisa, e a tentação para o pecado é outra coisa. Então o que é a provação que Deus permite? Fome, perseguição, dificuldade, problema. E o que é a tentação? Tentação é o que o diabo tenta fazer com a gente. E ninguém diga de Deus eu sou tentado. Nossa, eu estou sendo tentado, passou por uma mulher lá no meu trabalho, Deus está me provando. Não. Porque Deus não tenta ninguém. O homem só é tentado naquilo que ele deseja. Oração não tira a tentação. Gente, é impossível não ser tentado, tá? Jesus foi. Agora, cair a tentação é outra coisa. Terceiro, e eu estava lendo algumas frases do Billy Graham, e eu nem gosto muito dele, mas essa aqui foi muito legal. Ele falou assim, ó, a frase dele era mais ou menos assim: é impossível não ser tentado, mas tem alguns que flertam com a tentação. Então tem gente que busca ser tentado e depois vai dizer que Deus está provando ele. Né? Eu uso isso para vários exemplos, é a mesma coisa. A pessoa teve problema com vícios de bebida na vida. Gente, o que essa pessoa vai fazer num bar? Você consegue entender? É uma coisa, você percebe que falta sabedoria? Não, mas eu estou lá porque eu vou ver se eu consigo. Não, você está flertando com uma queda que você está procurando. Sabe, a mesma coisa, a gente fala muito pouco na igreja, deveríamos falar muito mais sobre isso na igreja. Precisamos falar sobre isso. O nosso século, ele vive uma crise, ele vive uma dopamina chamada pornografia. Como as pessoas são viciadas em pornografia. Como as pessoas consomem pornografia. Como crentes consomem pornografia. Você não tem ideia disso. Você não tem ideia. Mas sabe aonde nasce para mim o grande problema? É que todos nós nos conhecemos. Irmão, eu sei exatamente aonde eu vou cair se eu vacilar. Não tem essa, eu não sabia que eu ia cair. Em nome de Jesus, não tem essa. O homem sabe quando uma mulher olha diferente para ele. A mulher sabe quando o cara está olhando diferente para ela. Não, eu só achei que era meu amigo ou minha amiga. Não vem com essa. Eu não tenho saco para isso. Porque somos adultos. E eu sei também se eu posso consumir pornografia ou não. Eu sei. Pastor, como é que o senhor sabe? Gente, existe uma coisa chamada na internet, chamada algoritmo. O meu algoritmo não vai mandar para mim o que eu não vejo.
É simples. Mas eu não consegui. Homem que não pode ficar no telefone sozinho, não devia ter telefone, é simples. Pastor, mas quem vive sem telefone hoje? Vivemos até 2000? Até 2005? Eu fui ter um telefone decente em 2017? Até então eu tinha aquele pretinho da Claro, lembra aquele que deram pra gente? Até em 2017 eu tinha aquele pretinho que só fazia ligação. Mas aí o cara sabe que não pode, ele sabe. Ele já vai para aquele lugar escondido porque ele sabe. Ele já vai de propósito, gente. Cair. Eu digo para você isso, às vezes a gente tem que olhar no olho dos irmãos e falar, te falta vergonha na tua cara. Te falta ser homem. Não tem que alisar. Não tem que ficar, tadinho, vamos orar para Deus expulsar o demônio. Ele é o demônio. A gente tem que parar com esse negócio de ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Elas estão se matando. Elas estão matando as famílias. Sabe por que tem aumentado mais do que nunca a pedofilia? É pornografia. Os nossos filhos estão em perigo. Os filhos dos vizinhos estão em perigo. Sobrinhos estão em perigo. Por quê? Porque nós estamos normalizando isso. A gente acha que é normal, a gente quer pegar homem adulto com barba, que faz bobagem no colo, tadinho, né? Começou agora. Qualquer ser humano sabe que pornografia faz mal. Qualquer ser humano não precisa ser crente. Mas com os crentes a gente quer ficar dando uma proteção que não precisa, gente. É um mal. Eu já contei isso, eu vou contar novamente. Talvez você não ouviu, mas eu quero contar. Me dê 5 minutos isso aqui, por favor. Eu passei uma experiência pior da minha vida numa igreja. Eu estou na minha casa, era uma segunda-feira isso. Segunda-feira o pastor está de folga. E meu telefone toca e eu dificilmente atendia meu telefone de segunda-feira, mas ligou tanto que eu retornei. Era um dos pastores que estavam na igreja com ela aberta. E eu perguntei o que aconteceu, a resposta era uma pastora na época, falou, pastor, o senhor pode vir aqui na igreja, porque o pastor fulano de tal foi preso aqui na igreja. Eu falei, caramba, na igreja, já pensei em um monte de coisa. Aí eu corro para a igreja, chego lá, o que aconteceu? Pastor, não faço ideia, eu sei que chegou aqui uns homens com roupa preta, e roupa preta é civil, então não é qualquer coisa. Perguntaram do fulano está ali, eles entraram, algemaram e levaram embora. E a minha cabeça agora a mil, o que aconteceu? Pode ser injustiça. Pensei até que podia ser pensão, mas pensão não vai à Polícia Civil. Comecei, tal, aí cheguei numa diaconisa na época, ela é sargento da polícia. Falei, é o seguinte, puxa a ficha do cara. Puxa a ficha desse cara, eu quero saber quem é esse cara. O que ele fez? Aí ela entrou lá, que eles têm acesso, ela falou, pastor, está em segredo de justiça. O que está acontecendo com ele é segredo de justiça, não dá para ver. E você fica pior ainda. Eu falei, caramba, ela falou, mas eu vou dar um jeito. Aí ela conseguiu falar com o pessoal lá e ela me trouxe tudo. Eu tenho até hoje essa porcaria no meu telefone. Bom, vamos lá, resumindo. Esse cara tinha sido preso anteriormente, porque alguém viu ele, vou falar o português claro, tá? Se masturbando no ônibus. Foi preso. Saiu. Teve uma época, acho que foi em 2019 ou 2018, se você dar um Google, você vai achar isso aí. Teve uma operação da PF, no Brasil inteiro. E ela prendeu uma rede de pedófilos. E ele foi preso junto naquela época. Só que o Brasil é uma porcaria. Endereço fixo, bababá, solta, não é perigo. E esse cara veio depois para a igreja, se tornou pastor da igreja, e a polícia prendeu ele de novo. E aí eu falei, agora eu vou fuçar todo esse computador da igreja, cara. Eu vou fuçar tudo. E aí estava eu e a minha esposa olhando o computador da igreja e tinha várias tentativas de baixar aquele aplicativo do Kawaii que fala, não sei, tipo TikTok, que mostra um monte de menininhas
dançando. Aí eu parei e pensei comigo, meu filho na época tinha 6 anos, 7 anos. Eu era pastor do Nordeste, irmão. No Nordeste tem mais criança que membro. Cada família tem 6 filhos no Nordeste lá. A escolinha era vasta de criança. E eu comecei a olhar aquilo ali. Aí, beleza. O tempo passou, ele saiu da cadeia, eu fui conversar com ele. Já tinha perguntado para ele antes, eu consegui falar com ele por telefone. Dei 2, 3 chances para ele me contar porque ele foi preso. Eu já sabia porque ele estava preso, eu queria que ele me contasse. Ele não me contou, falou que era um problema de família, não sei o que, não sei o que. Bom, se você está mentindo para mim, você não vale, você não vai andar comigo, não tem jeito. Mas aí depois que eu falei, cara, eu sei porque você foi preso por isso. E o maior problema para mim não é nem você converteu, não, é que você está mentindo para mim. Eu não confio mais em você. Então você não trabalha mais comigo como pastor. E ele falou, mas eu posso continuar vindo na igreja? Eu falei assim, cara, poder você pode. Por mim, você não viria. Eu sou muito sincero, tá, gente? Mas deixa eu contar o que aconteceu. Aí ele me contou a história dele. A história dele foi basicamente essa. Começou a trabalhar num lugar, os homens começaram a mandar para ele, sabe, vídeo de WhatsApp de cenas pornográficas. Ele começou a assistir pornografia. Ele começou a gostar da pornografia. Daqui a pouco ele estava vendo pornografia de um homem com várias mulheres, vários homens com várias mulheres. Só que ele me contando que aquilo foi perdendo a graça para ele. Já não sentia mais nada. Então ele começou a ver coisas mais pesadas. Ele foi lá para a zoofilia, até que ele chegou no momento que ele começou a consumir vídeos de homens adultos com crianças. E quando ele entrou nesse mundo, ele não só entrou no mundo de consumir o vídeo, mas ele descobriu a rede que mandava vídeo de crianças. E ele teve casos, que para mim é a pior coisa que existe no ser humano, me desculpe, com crianças. Mas sabe por que isso acontece na igreja, gente? Porque a gente não prega sobre isso. E quando vem um homem falar que fez, a gente fala, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Se você convive com qualquer pessoa que consome pornografia, teus filhos estão em risco. Seus sobrinhos estão em risco. Netos estão em risco. Uma mulher qualquer na rua está em risco. Desculpa a sinceridade. Mas aí o cara barbado vai dizer, foi o diabo. Porque a explicação por um crente imaturo é que tudo é o diabo. Ele adulterou, foi o diabo. Bateu, espancou, matou, é o diabo. Teve relação homoafetiva, foi o diabo. Tudo é o diabo, nunca é o homem. Que segundo a Bíblia, só é tentado naquilo que ele deseja. É atraído, envolto pelo pecado, consome o pecado e gera morte. Você entende como isso é muito sério? Irmão, cada um de nós temos as nossas mazelas. E a gente tem que saber onde a gente coloca o nosso pé. Se eu sei que vai me dar problema, por que eu vou colocar o pé lá, gente? Eu não estou dizendo que não pode ir numa festa de família, não confunda o que eu estou dizendo. Por que eu vou colocar o pé em um lugar que pode arrancar ele de lá? Sabe, é a mesma coisa, temos poucos jovens aqui na igreja. Mas é a mesma coisa, jovem, adolescente, pô, na minha humilde opinião, 16 anos, 17 anos, nem namorar deveria. Opinião minha. Só vai flertar com pecado. Não vai casar, não tem nada sério. Mas alguns namoram. Por que tu vai ficar sozinho com a namorada? Pastor, eu não vou fazer nada. De verdade, se você não fizer nada, das duas uma, cara. Você é muito crente, que se você fosse muito crente, você não iria pensar em ficar sozinho. Ou você não gosta. Aí temos um outro problema. Então fazemos o quê? Evitamos. Pai, mãe, seu filho leva a namorada para casa, não deixa dormir lá. Pastor, não faz nada. Oh, meu Deus do céu! Não é só o fazer, gente. É todo o desejo que gera. É o flerte com o perigo do proibido. Às vezes eu acho que os irmãos são inocentes demais. Todo homem é tentado naquilo que ele deseja. Não tem jeito. Aqui homem é ser humano, tá? É ser humano. O que a gente faz para acabar com isso?
versículo 19. Vou terminar a mensagem. Assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar, lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Tá bom aqui. Aqui é um resumo do todo o capítulo. O que Tiago está dizendo? Falou da aprovação, maturidade, sabedoria, dignidade, tentação, provação. Tiago, e agora? Para vocês viverem tudo isso, uma única coisa necessária: sejam praticantes da palavra de Deus. Simples assim. Só pratiquem. E eu acho que aqui está a nossa maior dificuldade, de praticar. Ninguém deve ser teólogo. Entende o que eu quero dizer? Mas todos devemos praticar. Irmão, os irmãos dos primeiros séculos, eles eram analfabetos. Poucos homens tinham conhecimento de letra, mas esses homens viviam. Eles viviam. E nós vivemos hoje numa era que todo mundo tem informação, mas poucas pessoas vivendo o que tem que ser vivido. A gente é muito espectador, a gente ouve, a gente gosta, é legal, é bacana, tudo bem. Mas agora vamos praticar. Mais ouvintes, menos falantes e mais ainda, praticantes da verdade da palavra de Deus. Fique de pé comigo e toda a igreja, por favor. Você pode dar uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus? Todas as vezes que a gente vem pregar, você pode perceber, o pastor Márcio faz isso, eu faço isso. A gente sempre vai trazendo para você os exemplos do que acontece no nosso dia a dia. O que acontece por aí. Para você ver como que as coisas são, elas são simples de se viver. O meu filho ontem veio para mim assim e falou: pai, aqui, essa mulher está discutindo comigo no Instagram. Meu filho agora entrou em discussão no Instagram. Cara, e ele fala. Sabe qual foi a discussão? Olha que coisa boba. Uma mulher colocou um vídeo lá. Internet é uma benção, cara. E ela falou assim: ó, esse fruto vai, foi assim nessa aula, esse fruto vai cair, Deus está mandando. Olha a besteira. Aí caiu o fruto. Aí a mulher colocou lá: Deus, está vendo como Deus faz? Aí ele olhou aquilo ali e falou: não foi Deus. E ele foi lá e comentou: gente, foi só um fruto que caiu, não foi Deus. Aí uma mulher adulta, discutindo com um adolescente de 14 anos. Não, porque você não tem fé. Falou para ele: você não tem fé, porque a fé move montanhas. E cara, eu vou te falar uma coisa, vou ser sincero para você. Se você quiser usar argumento bíblico com meu filho, use argumento bíblico. Senão ele vai te engolir. Porque ele foi lá e falou assim: não está escrito isso. Está escrito isso aqui, ó. Que se tiverdes a fé, pode remover. Não é que vai remover. Ele colocou o texto exatamente como está escrito. Aí a pessoa embaixo: porque a sua fé é fria, a minha não. Só que eu estou falando de uma mulher de 40 a mais, discutindo com um adolescente de 14, para você ver o grau de imaturidade e vivência bíblica que as pessoas da igreja têm. São as pessoas que estão vendo o portal abrir porque vê filme de terror. São essas pessoas. São essas pessoas que condenam mais a roupa que a gente usa do que a prática do que elas vivem. É isso. São pessoas que analisam o nosso ritual, e o nosso ritual, estou falando no geral, tá? Essa igreja é feita assim porque é pecado fazer assim.
só que o comportamento delas é péssimo. Então, qual que é a síntese de Tiago para a gente orar aqui? Para resumir para você, Tiago é o seguinte: você quer aprender a ser crente? Pastor, eu quero. Leia Tiago. Ponto. E no final do resumo do capítulo 1 seja praticante e não ouvinte. Não adianta você ouvir todo mundo e não praticar nada. Outra coisa, irmãos, nós não somos exclusivistas, mas existem certo tipo de mensagens de pregadores, de igrejas, de pastores, que você não deveria ouvir nunca, que são desserviços para o reino de Deus, que mais vão te confundir do que vão te edificar. De verdade, em nome de Jesus. Ah, mas esse pastor ele fala tão bonito, ele pode falar tão bonito. A grande questão não é se ele fala bonito, se ele fala a verdade. Essa é a grande questão. Nós estamos acreditando em coisas que a Bíblia nem fala. A gente está praticando o evangelho que não é evangelho. E aí chegamos na conclusão da mensagem. Aí quando entendemos o evangelho, que é o evangelho, é um choque na nossa vida. Eu disse para vocês isso e vou repetir. Até hoje eu penso, caramba, eu fiquei anos aprendendo alguma coisa, que tem algumas coisas que eu trago comigo, mas quando eu caí na minha realidade do que é evangelho, eu falei, caramba. A minha expressão comigo mesmo foi, caramba. Aí eu li de novo, caramba. E a minha única coisa foi falar com o Senhor o seguinte: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque se o Senhor não tiver, eu estou ferrado. Porque quando você conhece o evangelho que está na Bíblia, é muito diferente do que aquilo que nos apresenta. Deus, sabemos que passaremos por provações, elas fazem parte da vida. Deus, sabemos que acontecerão também as tentações, elas também fazem parte da vida. Sabemos que Satanás vai tentar. Ele tentou o homem no Éden, ele tentou o próprio Senhor no deserto, ele vai nos tentar. Meu Deus, mas nós nos apegamos à sua palavra, nós nos apegamos à sua verdade. A tua palavra diz que o Senhor é fiel e não deixará que o homem seja tentado acima do que pode suportar. E junto com a tentação, o Senhor dará ao homem também o escape que já está preparado. Meu Deus, por isso que o escritor aos Hebreus disse que nós temos que correr até o trono da graça, para alcançar graça enquanto temos tempo. Meu Deus, não sei o que essa pessoa tem vivido no íntimo dela, não sei o que essa pessoa tem vivido no trabalho dela, na casa dela, não sei, mas hoje todos nós podemos correr para o trono da graça e receber a capacitação do Senhor para vencer qualquer tipo de tentação, para suportar qualquer tipo de tentação. Meu Deus, não na força do nosso braço, mas a nossa confiança está firmada no Senhor. Meu Deus, então se tem algum querido, alguma querida aqui nessa manhã, que está com a fé fraca, que está, meu Deus, cedendo à tentação, que neste dia, essa pessoa desperte no Senhor, que neste dia, essa pessoa seja renovada no Senhor, que neste dia, essa pessoa seja fortalecida no Senhor. Meu Deus, se tem algum querido, alguma querida que está sendo provado, passando provações, essa pessoa não está sabendo o que fazer nem para onde ir. Ah, Senhor Jesus, dá sabedoria para ela, dá sabedoria para ela. Meu Deus, dá sabedoria para ela saber e entender como lidar com essa situação. Meu Deus, dá a ela a perseverança de Jó, que ela venha perseverar no Senhor, independente da circunstância. Meu Deus, que ela venha olhar para os montes e entender que é do Senhor que vem o socorro dela. Que apesar de qualquer dificuldade, que apesar de qualquer provação, o Senhor continua com ela.
E como disse Paulo naquela canção de Romanos 8:31, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Precisamos ter a esperança e a confiança de que o Senhor está conosco. Ter a certeza que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo. Temos que ter a perseverança que em Ti somos mais do que vencedores sobre essas coisas. Deus querido, Deus amado, nos dá maturidade espiritual, nos leva à maturidade do Evangelho, nos leva à maturidade ao ponto de entender que tudo que nós temos é esterco diante daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que venhamos nos alegrar nessa palavra, que quando formos provados e aprovados, receberemos a coroa da vida, que o Senhor preparou para todos aqueles que o Senhor ama. Que nós venhamos entender que o nosso objetivo não está nas conquistas aqui, Senhor, mas naquilo que o Senhor tem nos preparado. Espírito Santo, desperta o nosso coração. Espírito Santo, desperta o nosso interior. Meu Deus, eu oro nesse momento como Paulo orou pelos Efésios: desperta, 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 ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Meu Deus, eu oro aquela oração que Paulo fez aos Efésios: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ajuda-nos como igreja, Senhor, ajuda-nos à maturidade para a Tua glória. Espírito da verdade, abra os nossos olhos, arranque as escamas que há em nós, para que possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome. Meu Deus, não é que todos nós venhamos entender isso, não é julgamento, é despertamento, Senhor. Como eu sempre digo aqui, eu vou repetir: a palavra é para todos nós, Senhor. A palavra é desde quem está na plataforma do altar a quem está na porta da igreja. É para todos nós, Senhor. Que nós venhamos aprender a crescer como igreja, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Senhor Jesus, te amamos e queremos permanecer contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus.